um cheira-cola, coçando os piolhos, de frente ao aeroporto. Fantasias eróticas, domingo e segunda, 21 horas, não percam. Um pedreiro negro, sem camisa e chapéu, dizendo ao patrão branco o que está faltando na construção do mundo. Dois caras encostados na estátua da calçada do Geraldão, na inércia de uma terça nublada. O motorista do ônibus dá um banho num cara de gravata todo arrumado. É melhor evitar a mascarinha de Moraes, disse o cara pelo celular. Uma sirene da polícia bem alto, avisando ao ladrão que está chegando. Um ser humano se arrastando no alumínio do ônibus, descendo com 2 moedas de 10 centavos. Eu começo o livro dizendo que a poesia entrou na minha vida como um grito de gol, né? Porque, na verdade, eu queria ser jogador de futebol. Meu sonho era jogar pelo Flamengo e tive vários sonhos jogando no Maracanã. Ele hoje era para ser um jogador. Ter terminado o jogador porque ele jogava muito bem. Bola. Só que ele não se interessou, não tinha de ser, né? Eu comecei a pensar em escrever quando Maurício Silva me mostrou um poema dele que dizia: praça verde, 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 farda verde, 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 e o coração bate continências a toda mulher que passa. Aí eu achei interessante essa transfiguração do verde da praça, o soldado, quer dizer, a repressão indiferente a amar, para que era na praça. Então, a partir desse poema, eu acho que eu comecei a achar que eu poderia escrever também. Acho que foi a primeira vez que conheci a dor. Um domingo de 1971. Naquele tempo, o domingo era o dia mais feliz. Minha mãe fazia um macarrão com carne de lata e quiçuco. Ficávamos brincando de mostrar a língua vermelha para provar que éramos felizes e que na nossa casa quiçuco não faltava. Era um saquinho que devia custar 10 centavos. Só hoje percebo que felicidade não tem preço. Água, açúcar, gelo e estava pronto. Meu primeiro livro foi em 1985. Eu trabalhava na Sudene como servente e já estava de saco cheio. E as pessoas me ajudaram lá a fazer o livro, me arrumaram todas as resmas. E assim, foi uma coisa muito boa porque foi um livro que me deu janela para o mundo, né? Embora as dificuldades dele fossem imensas, né, do ponto de vista material e financeiro, ele chegou à audácia de deixar o emprego e disse: eu vou cuidar de ser só poeta. E aí eu lancei o primeiro livro, viajei para Petrolina, comecei a vender, começou a dar certo. Aí depois veio o Milton Aguiar, me levou para São Paulo, fiz cartão postal e comecei a ganhar grana. E aí o que aconteceu? Eu fiz camisa, cartão, aí viajei, aí comecei a ganhar grana e disse: não, dá para viver o razoável desse jeito. Porque o primeiro livro, quem descobriu Azul Anil, ele é mais lirista. Então a mudança do primeiro para o segundo, ele é muito grande, depois que veio Ilusão de Ética. Que minha poesia ficou mais verossímil e falando de violência, da coisa da cidade e mais cronista. Eu acho que a diferença até hoje é que eu fiquei mais erótico, fiquei mais escroto, fiquei mais hilário. É isso. Ele é um gozador, é um eterno gozador. Miró é uma espécie de Vinícius de Moraes da periferia. E agora, velho, que tu estás ficando velho, que as bundinhas durinhas do falso sentimento rebolado já não te excitam mais. Agora, velho, que tens todas as fichas telefônicas e só encontras pela frente orelhão de cartão. Logo agora, velho, que foi provado que em Belo Horizonte tem 12 morenas para um homem. Logo agora, velho,
que os americanos mandaram uma maquinazinha de merda pra Marte e querem derrubar o presidente por uma suposta proposta de uma chupadinha. Quem nunca deu uma chupadinha, que atire a primeira pedra ou o primeiro prato de comida ao coque, aos coelhos ou à Etiópia. O que me chama mais atenção na poesia de Miró é o erotismo. É muito interessante a abordagem que ele faz de uma forma coloquial, mas ao mesmo tempo eu considero clássica. Ele consegue manter um elan interessante entre o que quer dizer e a forma e a linguagem que ele usa. Como eu escrevo quase crônicas, a cidade para mim é fundamental, né? Porque eu trabalho com fotografias urbanas, a miséria humana, a injustiça. Eu pego mais o lado caótico, né? O lado mais sacana da sociedade, né? Minha poesia é muito verossímil nesse sentido. O cotidiano da cidade aparece demais na poesia de Miró. E eu acho legal que aparece da perspectiva de alguém que vem da periferia, não apenas de alguém que se sente incomodado com a situação de uma outra pessoa. 4 séculos de seca, 4 séculos de orações para São José, 4 séculos de promessas e de cestas básicas e 1 tonelada de nada. A televisão derrama lágrimas e a água e a sede das outras coisas. 4 séculos de solidão e os pés rachados de tanto tentar levar a vida na cidade de São Paulo. Deixa claro que o problema do Nordeste não é a falta d'água, é a falta de vergonha na cara. Quando o Miró fala sobre as misérias, o miserê, sobre o povo lascado e a carga erótica também que tem no subúrbio, que não sei o que, tá tudo no poema dele, é porque é exatamente assim. Vale A e vale B, eu compro e vendo. Vale A e vale B. Quando chega perto das 5 da tarde, me lasco. Parece que Deus senta do meu lado, insistindo. Levanta-te e anda. Quatro ônibus levando 24 pessoas tristonhas, solitárias. 4 horas, 1 minuto, um cigarro acendi. E a cidade pegou fogo. 5 horas, 5 soldados espancando 5 pivetes, filhos sem pai, sem pão. 6 horas, o Recife reza. Voando ver Maria. Miró, para mim, é o símbolo do poeta que carrega o mundo nas costas, que carrega a dor da poesia nas costas. Pois é, o mundo não tem jeito. Deus foi brincar de se esconder, ficou atrás do poste, esperando que o homem se iluminasse. E tome bomba atômica, e tome gente catando comida no lixo, e tome torturas das ditaduras, e tome tanque de guerra no homem sozinho, de braços abertos nas ruas da China.
e tu me propina para simplesmente asfaltar as ruas que não são asfaltadas. O mundo não tem jeito. Deus atrás de um poste, indignado com o aumento da conta da CELP. O mundo não tem jeito. Deus foi brincar de rodar peão e assim não caminha a humanidade. O grande poeta e pensador Ezra Pound, ele já dizia que o artista, e aí está englobando o poeta, e principalmente o poeta, é a antena da raça. Daí, como ele disse, ele diz coisas que a própria sociedade não quer ouvir, mas que é necessário dizer, e aí como ele está nessa condição de antenado, ele tem mesmo que dizer. Depois que eu levei umas porradas dos policiais, sem ter nada a ver, então eu comecei a escrever sobre a coisa social mesmo. Vou devolver as porradas com poemas porrada. Não vou nem para processar, porque não vai adiantar nada. Então eu comecei a processar eles com minhas poesias. Claro que eu acho sacanagem esperar os 5 cruzeiros do cobrador. Como também não acho careta colar fotos de ídolos na parede do meu quarto. Você conhece alguém que nunca tenha sentido vontade de ficar sozinho? Não, nenhuma vez. Olhe, veja bem, no dia 5 de agosto eu levei umas porradas de um policial só porque estava sorrindo. Assim já é demais, comenta o leitor. Eu estava tão inocente que por um instante pensei não ser eu aquele, mas era. Aí a dor foi maior. Para que valem os 3x4 da fotografia, se já nem sei se as mulheres que amei não viram a paisagem do meu rosto ou faltou tinta no meu abraço. Essa história dos bares aqui em Recife, ela é muito importante, que aqui já foi um tempo que era encontro dos poetas. Então a turma saía da Livro 7, da antiga Livro 7, e vinha pra cá. Então 6 horas da noite aqui se encontravam todos os poetas lá na frente, e havia essa troca de fanzine, de vamos produzir, juntar os poemas e tal. Nós dizíamos poesia todos os sábados, religiosamente, aqui na frente da loja americana. Às 10 da manhã, pegávamos um banco, subíamos em cima do banco e começava o recital, até meio-dia. E é a primeira vez que a poesia, sem ser a poesia de cordel, faz isso em Recife. Existia o movimento dos escritores independentes, né, no país todo, onde o foco no começo foi Rio e São Paulo. Agora Recife foi uma coisa que aqui era É um celeiro, bicho. É um celeiro. Eu acho que foi onde vingou. A cada 10 metros você encontra um poeta, né? Ou encontra um artista de outra área. Mas assim, é um celeiro cultural. Esse fato dos bares, que aconteceu em São Paulo, inclusive, foi um estopim pelo seguinte, porque foi uma história de... Dei uma puta sorte, que cheguei lá no bar e era um concurso de poesia falada e eu comecei a falar os poemas, o cara do bar pirou, o jornalista que estava lá pirou. E aí ele gostou tudo do meu trabalho, que me colocou na capa do jornal. E eu chegando em São Paulo, de Petrolina, e o cara me colocou logo na capa do jornal de Pinheiros, que é o bairro dos artistas, que é o bairro onde rola cultura em São Paulo. Colocou na capa, sem eu saber. Miró, o poeta dos bares, é a nova onda. Ele provoca o mais terno pranto, porque ele é terno, ele consegue dizer as coisas mais duras, mais dolorosas, com um lirismo, com uma doçura como poucos, eu acho. Eu tenho um público, sim, que gosta muito do meu trabalho, quando eu falo. E tem um público que compra os meus livros por ter meus livros, mas gosta mais de me ver falando. A oralidade e a poesia de Miró tem essa importância justamente por reaproximar, digamos, a poesia contemporânea desse universo do corpo, do contato pessoal. A performance é o meio que você tem de transmitir a poesia fora do livro. Quando você vê Miró recitando, é muito mais informação que está naquela poesia do que o que você vê no papel, entendeu? Porque eu falo poema, eu vou na verve, eu vou na questão emocional da pessoa que está no bar ouvindo. E o cara está ali sentado na mesa do bar e está ouvindo um poema que é a cara dele, é a casa dele, é a cidade dele, mas ele passa e não escreve. O bar é um dos lugares que eu mais escrevo. Eu não vendo mais poesia de Imbaiobá porque eu não tenho mais saco.
Eu fiz isso durante 10 anos e hoje eu não aguento mais ir lá no bar e dizer, olha, eu sou um poeta, assim, assim, assim. Nos anos 80, eu não podia ver um bar com 5 pessoas que eu subia na mesa. Eu tive que burilar essa história de não virar só o camelô chato do bar. Eu amadureci o meu trabalho para não jogar pérolas aos porcos, para não chegar no bar e passar como um maluco. Então hoje, quando eu vou num lugar, tem que me anunciar, de preferência. Agora vamos chamar o Poeta Miró. Não é questão de estrela, que eu não sou estrela porra nenhuma. É questão de dizer, agora que vai entrar aqui é o Poeta Miró. Para não parecer um maluco, lá vem esse maluco. Esse estilo marginal, alternativo, contracultural, ele sempre foi visto como um estilo menor, secundário, de menos valor, diante do padrão grego, por assim dizer. Essa guerrinha com a academia, com o estabelecimento intelectual, ela sempre houve, né? E a meu ver, ela sempre vai haver, porque na verdade há uma disputa ideológica aí também. Um dos pilares da luta da cultura alternativa é a luta contra essa normalidade estabelecida, que na verdade não é uma normalidade, mas uma pseudo-normalidade. E a cultura popular, em boa parte, não faz essa crítica. Eu tenho muita dúvida se existe uma estética mesmo na literatura marginal e acho que é uma injustiça quando olham para os poetas marginais dessa cidade com o olhar, não, é a poesia fácil, é a poesia cotidiana, simples e não presta, ou é ruim, é simples de fazer. Eu acho que a poesia, ela dispensa rótulos. A poesia está como, vamos usar com o direito da expressão livre, é como o PT, é o pós-tudo. Então, o importante da poesia é que não seja marginal, nem independente, nem alternativa, nem de vanguarda, nem de retaguarda. Ela tem que ser poesia substantiva, pós-rótulos. Eu não queria mais essa história de meu nome tá não, Miró, poeta marginal. Não sou poeta. Eu acho que essa história já, para mim, já secou, já deu o que tinha de falar, não tem mais nada a ver não, uma coisa com a outra. Poesia marginal era por ser vendida à margem das editoras, só isso. Não repitam mecanicamente amém, 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 amém. É melhor dizer o verbo, ação transitiva ou intransitiva. Amém, amém. Mas se a lei do desejo for mais forte, como diria e diz Miró, nosso poeta Miró, mamem, 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 onde estará a norma? Mamem, 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 onde estará a norma? Onde estará a norma? Onde estará a norma, Miró? Miró é a massa bruta, sabe? Em total estado de aceitação por ele mesmo, assim, sabe? Sensível, bruta no sentido que eu digo que ele não, sabe? Não, ele é ele, sabe? Ele é ele, sabe? E ele nesse ser-se, né? Ele não se cerceia, né? Ele é bipolar, ele pode viajar nos polos, ele pode ir de uma profunda depressão para um grande estado de alegria e novamente para, sabe, ele se meandros assim do estado de espírito e do estado de personalidade também. Se não existisse o nosso senso de humor, ou um mínimo de consenso de humor, a tragédia brasileira seria muito mais insuportável. E a poética de Miró faz com que a gente suporte, não em berço esplêndido, não com essa aragem maravilhosa que eu estou sentindo agora, mas faz com que a gente encare a tragédia brasileira de uma maneira mais corajosa e até mesmo mais lúdica. Eu acho que Miró é um dos maiores presentes que essa cidade tem. Acho que a poesia de Miró faz uma absoluta diferença na poesia de Pernambuco hoje. Ele é emocionante, lírico e ele é tão urbano e tão fraterno que carece de explicação. Quando eu leio a poesia de Miró, eu me arrepio, me dá vontade de chorar, porque ele fala das coisas tão próximas, com tanta verdade, com tanta fraternidade. E ele junta uma coisa
absolutamente importante. Ele é a própria poesia dele. Ela tem 18 anos. Tá quase acreditando que Deus não existe. Na capa do caderno, a foto de Tom Cruise já não tem tanta importância. Brad Pitt que vai tomar no cu. Ficou tão puta com o sistema que não vê graça nenhuma quando os outros dizem bom dia por quê? Gostaria mesmo era de soltar uma bomba no Planalto e ficar a tarde todinha ouvindo Djavan, lendo Álvares de Azevedo. Essas são as únicas coisas que sei sobre ela, senhor delegado. No mais, ela tem uma bunda linda. Digo isso, senhor delegado, com a certeza que isso não constará no laudo. Simples e puro, simples e puro. Qual pivetes de Angola navego agora? Todo o tempo de um barco ancorado no cais da minha utopia noturna. Acendo cigarro por acender claro. A energia é outra coisa mais bela.